Olá, turma! Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de português instrumental. No módulo 9 da nossa disciplina, nós estamos trabalhando a concordância nominal e concordância verbal. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês uma última regra relacionada a sujeito composto, quando há o uso da conjunção ou, e vamos trabalhar a concordância verbal dos verbos impessoais. São os verbos ser, o verbo fazer e o verbo haver. Então, turma, nossa última regrinha relacionada a sujeito composto, lembrando que sujeito composto é quando a gente tem mais de um núcleo do nosso sujeito. No nosso caso agora, nós vamos trabalhar com esses núcleos ligados pela conjunção ou. A gente tem duas regrinhas diferentes. Primeiro, a gente pode ter essa conjunção ou com a ideia de exclusão, que uma ideia exclui a outra, que um sujeito exclui o outro. Quando isso acontecer, a gente vai ter o nosso verbo no singular. Nosso exemplo é este aqui. Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Percebam que nós temos o sujeito composto com dois núcleos, os dois núcleos interligados pela conjunção ou. No nosso caso, a gente tem uma ideia de exclusão, porque somente um deles vai ser o presidente do clube. Não tem como os dois serem presidentes do clube. Só vai haver um presidente. Então, ou vai ser Pedro, ou vai ser Antônio. Um exclui o outro. Quando isso acontece, o nosso verbo tem a concordância feita no singular. A segunda situação é quando a conjunção ou trouxer a ideia de inclusão. Nesse caso, a gente vai ter o verbo concordando no plural. Então, percebam no nosso exemplo aí que eu tenho um sujeito composto de dois núcleos formados por frutas ou legumes. Frutas ou legumes fazem bem à saúde. Não é uma ou outra, são as duas que fazem. Então, traz uma ideia de inclusão. Releiam as duas frases, releiam os dois exemplos e percebam como as ideias são bem diferentes. No primeiro exemplo, a gente tem a ideia de exclusão, no segundo exemplo, a gente tem a ideia de inclusão. Quando a gente tem a conjunção ou trazendo a ideia de inclusão, o nosso verbo faz a concordância no plural. Frutas ou legumes fazem bem à saúde. Com relação a pronomes de tratamento, a gente sempre vai fazer a concordância na terceira pessoa. Tá? Então, é só uma dica rápida essa daqui, para a gente não passar batido por pronomes de tratamento. Então, por exemplo, Vossa Excelência leu meus comentários. Então, eu tenho pronome de tratamento e o meu verbo na terceira pessoa. É só uma dica porque muitas vezes confunde-se, né? E as pessoas querem usar este verbo na segunda pessoa. E isso está errado, tá? Vossa Excelência leste meus documentos, isso é equivocado, isso não está certo. Então, sempre que a gente tem sujeito composto por pronome de tratamento, nós vamos fazer a concordância do verbo na terceira pessoa. Vamos então para o assunto principal de hoje, né? Que são os verbos impessoais. O primeiro verbo impessoal que nós vamos tratar é o verbo haver. Esse verbo sempre é impessoal quando ele estiver trazendo o sentido de existir. Ou seja, a gente pode pensar, inclusive, que sempre que a gente puder substituir o verbo haver por existir, o verbo haver é impessoal. Quando isso acontecer, ou seja, quando ele for impessoal, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Então, sempre vai estar no singular.
Portanto, não existe concordância no plural com o verbo impessoal haver. Porque ele não tem sujeito, simplesmente por este motivo, que é o motivo dele ser impessoal. Exemplo, há leões na África. Eu tenho aqui o meu verbo impessoal, onde não há sujeito. Se você perguntar quem há, a gente não tem como responder essa pergunta, né? Se você me responder leões, não. Leões não é o sujeito da oração. Leões é o objeto direto da oração. É o que há na África. Há leões. Tá? Então, o verbo haver, neste caso, não possui sujeito. Como ele não possui sujeito, ele é escrito na terceira pessoa do singular. Então, percebam que o meu objeto direto, leões, está no plural, mas a concordância não é com leões. O verbo sempre fica no singular. Uma segunda situação é quando pode haver uma locução verbal, né? Quando a gente tem dois verbos fazendo o trabalho de um verbo só. Então, o meu verbo auxiliar vai ter todas as características do meu verbo principal. Então, percebam nesse segundo exemplo, eu tenho o meu verbo principal, haver. A minha frase é: deve haver muitas pessoas no estádio. Dois verbos, o verbo deve, o verbo haver. O meu verbo principal é impessoal, haver. Portanto, o meu verbo auxiliar recebe todas as características do meu verbo principal. Então, deve haver muitas pessoas no estádio. Se vocês escrevessem essa frase com devem haver muitas pessoas no estádio, estaria errado. Porque o meu verbo auxiliar recebe todas as características do meu verbo principal. Agora, se a gente substituir esse verbo haver por existir, devem existir muitas pessoas no estádio. Porque existir não é um verbo impessoal, né? A mesma situação no primeiro exemplo. Se a gente substituir o verbo haver por existir, a gente consegue escrever com o verbo concordando, né? Existem leões na África. O verbo existir não é impessoal, tá? Mas quando nós utilizarmos o verbo haver sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Segundo verbo impessoal é o verbo fazer. O verbo fazer, ele sempre é impessoal quando ele indica tempo, tá? Então, indicação de tempo, ele é impessoal. É a única situação em que o verbo fazer é impessoal. Não confundam isso. Quando ele for impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular e ele não tem sujeito. Então, nosso exemplo aqui. Faz anos que o time não é campeão. Anos dá uma ideia de plural. Só que é tempo que passou. Portanto, o meu verbo impessoal faz permanece na terceira pessoa do singular. Porque anos não é sujeito. Anos é objeto direto. Último verbo impessoal que nós vamos tratar aqui é o nosso verbo ser. O verbo ser, ele é impessoal quando ele indica hora, distância ou data, tá? Nesse caso, o verbo vai concordar com o predicativo. Então, tomem o cuidado. O verbo ser, quando ele é impessoal, ele concorda com o predicativo. O verbo
haver e fazer, quando é impessoal, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. É diferente do verbo ser. Vamos entender essa concordância com o predicativo do verbo ser. Se o meu predicativo é plural, minha concordância é com o verbo no plural. São 2 horas. Se o meu predicativo está no singular, a minha concordância é no singular. É 1 hora. Com o exemplo aqui de distância, daqui até a fazenda, é 1 quilômetro, porque 1 é concordância com singular. Se a gente aumentar essa distância, né, pegar um outro caminho para a fazenda, daqui até a fazenda são 5 quilômetros. Concordância com o predicativo, concordância com o numeral. Perfeito? Por fim, concordância com data. Essa concordância com data é muito fácil das pessoas errarem. Tá? Hoje é dia 4 de novembro. Singular, porque está concordando com dia. Se nós retirarmos a palavra dia, hoje são 4 de novembro, porque concorda com o numeral. Perfeito? Então, o verbo ser, quando indicar hora, distância ou data, sempre concorda com o predicativo. Para a gente finalizar nossa matéria de concordância verbal, uma breve explicação quando a gente tem os verbos acompanhados do pronome se. Nesse caso, o verbo vai concordar com o sujeito quando não tem preposição. Ou seja, quando a gente estiver falando de verbos transitivos diretos. Por exemplo, vendem-se casas. Casas no plural, verbo no plural. Vende-se o quê? Vende-se casa, portanto, verbo transitivo direto. Não há preposição na construção dessa frase. Agora, se eu estiver vendendo somente uma casa, eu vou ter o meu verbo no singular, porque a casa é só uma, ou seja, está no singular. Entretanto, quando a gente tiver o verbo transitivo indireto, a gente vai ter nessa frase uma preposição. Quando houver a preposição, a gente sempre vai fazer a concordância do verbo no singular. Precisa-se de funcionários. Preposição. Se tem preposição, meu verbo é transitivo indireto. Precisa-se de quê? De funcionários. Então, o meu verbo sempre vai estar no singular, mesmo que funcionários esteja no plural. Perfeito? Turma, fechamos com esse vídeo, então, o nosso assunto sobre concordância nominal, que a gente já viu há umas 2 aulas atrás, finalizamos, né? E fechamos hoje concordância verbal. Nas próximas aulas, nós vamos dedicar o horário à construção do portfólio, que vai ser o nosso trabalho de fim de ano. Na próxima aula de português, eu vou explicar como que vai funcionar esse trabalho. Até lá!